Esta é uma aula de acionamentos eletrônicos. Nesta aula, vamos apresentar a disciplina e os conteúdos que serão estudados ao longo do curso. O material estará disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. O sistema acadêmico SIGA será utilizado para o registro de notas e a participação dos estudantes. Nesta aula, vamos conversar então sobre a disciplina, os principais objetivos de aprendizagem da mesma, a metodologia que será utilizada e alguns aspectos importantes na área. Instalações elétricas, motores e o seu acionamento são elementos essenciais da vida moderna e estão presentes nos mais diversos aspectos do nosso dia a dia, sejam em instalações residenciais, comerciais e industriais, por exemplo. O objetivo principal da unidade curricular de acionamentos eletrônicos é conhecer os princípios fundamentais de instalações elétricas, automação e acionamento das principais máquinas elétricas. Ao final da disciplina, o aluno terá condições então de conhecer noções básicas de projeto de instalações elétricas simples, ou seja, de pequeno porte, conhecer os princípios básicos de sistemas automatizados, utilizando, por exemplo, controladores lógico-programáveis e inversores de frequência, e conhecer o princípio de funcionamento das principais máquinas elétricas e o seu acionamento. Espera-se que, ao final do curso, o aluno tenha as seguintes habilidades: aplicar técnicas de instalações elétricas para projeto e análise de circuitos simples, analisar instalações automatizadas de baixa complexidade, conhecer os princípios básicos de sistemas automatizados utilizando, por exemplo, controladores lógico-programáveis e inversores de frequência, selecionar e aplicar tecnologias de acionamento para motores elétricos e conhecer o princípio e o funcionamento dos principais motores elétricos. A disciplina está organizada na forma de semanas e de objetivos de aprendizagem. Então, em cada semana, estudaremos um tópico destes que estão apresentados aqui, começando em conhecer os princípios de instalações elétricas, a seguir os elementos de instalações elétricas e, por fim, realizar o projeto de uma instalação elétrica simples. Esta atividade de projeto de uma instalação elétrica simples será a primeira atividade avaliativa, na forma então de um trabalho. A seguir, vamos revisar os princípios de eletromagnetismo e estudar transformadores, realizando também o ensaio com transformadores monofásicos. Esta atividade então de ensaiar transformadores monofásicos é um laboratório para que se aplique os conhecimentos estudados na teoria. A seguir, vamos iniciar o estudo das máquinas elétricas rotativas, começando pelos motores de corrente contínua e realizando também a atividade de laboratório de acionamento de motores de corrente contínua. A seguir, vamos estudar motores de passo e também realizar o seu acionamento. A partir daí, faremos uma nova atividade avaliativa na forma de um trabalho sobre este conteúdo. Na sequência, vamos estudar motores de indução, tanto monofásicos como trifásicos, e os principais circuitos de acionamento dos mesmos. Também vamos estudar controladores lógico-programáveis e inversores de frequência, e aplicá-los no acionamento de motores elétricos. Por fim, vamos ver algumas noções de automação industrial. Também será feito um trabalho em relação a este conteúdo de motores de indução. As referências para esta disciplina são o livro de instalações elétricas, outro livro de automação industrial e um livro de máquinas elétricas. Ao final da disciplina, o aluno terá então condições de conhecer as instalações elétricas e realizar projetos simples de instalações elétricas, compreender o funcionamento e os principais tipos de motores elétricos e o seu acionamento.
Então, em resumo, a disciplina tem como objetivo principal aplicar acionamentos em motores elétricos. A avaliação da disciplina consistirá em trabalhos, que serão 3, e em atividades de laboratório. Os trabalhos terão um peso de 60% na nota final e as atividades de laboratório terão um peso de 40% na nota final. Na área de eletrônica e elétrica, é importante que se implemente os circuitos que são projetados, pois na prática ocorrem fenômenos que não são previstos nos modelos teóricos utilizados para o estudo dos circuitos. Então, componentes eletrônicos e equipamentos eletroeletrônicos têm funcionamento muitas vezes um tanto diferente em laboratório do que aquele que foi modelado matematicamente para o estudo teórico. Por isso é fundamental que se faça a implementação em bancada dos circuitos que são projetados. Também para o estudo de circuitos eletrônicos e elétricos, é interessante utilizar simuladores. Existem diversos modelos disponíveis no mercado, desde os mais simples até os mais complexos, e que têm diferentes características e diferentes aplicações. Por exemplo, esta imagem está mostrando o simulador PSIM, que utilizamos com frequência em eletrônica de potência, e que para o estudo também de circuitos de acionamentos eletrônicos, por exemplo, inversores de frequência, é interessante utilizar nesta disciplina. O Proteus, que vocês têm familiaridade, por ser comum no uso de um curso na área de eletrônica, também é interessante para o estudo de circuitos de acionamento de motores elétricos, principalmente motores de corrente contínua e motores de passo. Também pode-se utilizar o Multisim, que tem uma versão gratuita disponível online, ou seja, não precisa ser instalado, e que vocês podem utilizar então também para a simulação de circuitos de acionamento de motores. Existem outros simuladores, tem uma variedade disponível na internet, alguns que são instalados, outros que rodam direto nos navegadores, e também para projeto então de instalações elétricas utilizamos programas para desenho dos circuitos. Então são programas do tipo CAD, ou seja, desenho auxiliado por computador. Então o mais comum é o AutoCAD, e também podemos utilizar circuitos para desenho e para simulação. Este software é muito interessante para o estudo de circuitos de comando e acionamento de motores, por exemplo, de indução. Então, naquela parte da disciplina, vamos utilizar este software para o desenho e para a simulação do circuito. Ele é muito fácil e muito intuitivo de utilizar e bem interessante para se estudar os principais circuitos de acionamento de motores de indução, além de ser possível também estudar controladores lógico-programáveis utilizando este simulador. Além disso, para realizar cálculos, principalmente quando se tem planilhas complexas, pode-se utilizar software específico para isso. Então, um modelo disponível e que é gratuito, ou seja, de código aberto, é o SMATH Studio. Na próxima aula vamos continuar então a disciplina, começando de fato o conteúdo da mesma por princípios de instalações elétricas. Então vamos comentar sobre o sistema de energia elétrica e os principais elementos que o compõem, além de segurança e tipos de desenho de circuitos e assim por diante. Então agradecemos até aqui a atenção de vocês. E na próxima aula, então, vamos começar o estudo da disciplina propriamente dita. Obrigado e até as próximas aulas.